mulher de beleza atraente. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo o que possuía. Só até aqui, amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que nós acabamos de ler. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite com a tua palavra. Que estejam, ó Deus, nossos ouvidos atentos e o nosso coração sensível à tua voz. Que o Senhor perdoe, ó Pai, os nossos pecados e tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, e possa, nessa noite, ó Deus, falar de maneira santa e poderosa aos nossos corações. Pai querido, o Senhor, que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, que o Senhor possa manifestar a tua misericórdia sobre nós aqui nessa noite através da tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, deixa eu explicar algumas coisas sobre o que nós falamos no domingo passado, para que a gente possa, de fato, entrar nessa sessão do texto e aí sim compreender melhor. Primeiro, é importante que você compreenda do que trata o capítulo 12. Capítulo 12 narra o chamado de Abraão. É um novo começo aqui. Como nós falamos domingo passado, aqui na família de Abraão, Deus então começa novamente, escolhe um homem e uma mulher, e a partir desse homem e dessa mulher, Deus separará para si um povo para servi-lo, um povo para adorá-lo, a partir de Abraão. Essa é a promessa de Deus para Abraão no verso 2. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então Abraão é chamado por Deus, recebe uma promessa, ele sai da sua terra, da terra de Ur dos Caldeus, e chega até a terra de Canaã. Isso aparece no verso 5. Lá na terra de Canaã, Abraão passa a peregrinar por toda aquela terra como Deus havia dito. E a cada lugar em que ele está nessa sua peregrinação, ele para na sua peregrinação, constrói um altar e adora o nome do Senhor. Lá naquela terra, novamente Deus aparece a Abraão e confirma a promessa de dar aquela terra para a sua descendência. Isso aparece no verso 7. Diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e disse: veja, darei esta terra à sua descendência. Terra em que ele estava naquele momento. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E dali continuou até o monte do oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus aparece novamente a Abraão, Deus confirma a promessa que ele tinha para Abraão, e Abraão continua na sua peregrinação, continua na sua caminhada, e a cada etapa do caminho ele para e se preocupa em construir não apenas uma tenda, mas um altar. Ele constrói sua casa para morar ali com a sua família por algum tempo, mas tem a preocupação de construir também um altar e adorar o nome do Senhor. A cada etapa do caminho,
ele tem essa preocupação. Porém, a partir do verso 10, o que nós começamos a ver é que aquela terra está passando por um período de grande fome. E por isso Abraão então decide descer ao Egito. Note, Deus havia acabado de confirmar novamente, né? Deus confirma a promessa que ele tem na vida de Abraão. Deus confirma a promessa de que aquela terra seria para a descendência de Abraão, que a sua descendência possuiria aquela terra. Mas, embora Deus acabe de ter dado essa confirmação para Abraão, ato contínuo ele é aprovado nessa palavra. Então Deus chama, Deus declara para ele uma palavra, uma promessa, ele chega até a terra, Deus confirma a promessa, e aí agora vem uma aprovação. E essa aprovação se mostra por meio da fome que aquele lugar começou a enfrentar. Abraão toma uma ideia. Bom, já sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou descer para o Egito, lá deve ter fartura de alimento. Vou descer com a minha família, vou dar um jeito de preservar a minha família. Mas Deus não deu essa ordem. Note que Deus não deu essa ordem. Deus não disse isso. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus disse para a terra que ele iria mostrar. Deus mostra a terra. Abraão chega até lá, mas não há uma orientação para que Abraão vá para o Egito. Abraão toma essa iniciativa por ele mesmo. Estamos juntos até aqui? Amém? Essa parte que eu estou explicando agora, ela é muito importante para as nossas considerações quando eu for terminar o sermão. Então, preste bem atenção nisso. Deus não disse para Abraão descer. Abraão desceu por conta própria. Abraão desceu porque ele pensa, ele tem uma ideia na cabeça dele e ele se baseia nessa ideia, nesse pensamento, e não naquilo que Deus havia acabado de dizer para ele. Não na ordem do Senhor. Ele não se preocupou em receber do Senhor uma ordem. Na verdade, Abraão nem se deu o trabalho de perguntar a Deus o que Deus desejava fazer. O texto não diz para nós se Abraão parou, orou, buscou a Deus, pedindo a Deus orientação. Não, ele simplesmente decidiu e foi. Outra coisa importante é que ele havia acabado de ouvir uma confirmação de que a terra da promessa era a terra onde ele estava. Então ele acabou de ouvir essa confirmação. E ainda assim, ele decide sair. Ele, então, está sendo provado pelo Senhor na sua fé. É importante a gente pensar nesse texto da seguinte maneira: do verso 1 até o verso 9, nós vemos o pai da fé. Aquele homem que Hebreus vai elogiar como um homem que é o pai da fé, que ouviu Deus chamar, não sabia para onde, não sabia quando, não sabia como, nem porquê, mas ele obedece e vai. E a partir do verso 10 até o verso 20, nós estamos vendo um homem vacilante, temeroso, mentiroso, e que acaba trazendo problemas por si mesmo, para si mesmo e para sua família por conta da sua má decisão. É importante a gente pensar nesse contraste, né? Porque os homens de Deus, os homens da Bíblia, não são homens perfeitos. Nós não lemos um livro de super-heróis, né, indestrutíveis. Não, nós estamos lendo um livro cujos os homens e mulheres dessas histórias eram homens tementes a Deus, mas homens falhos e fracos como eu e você. Homens que tinham seus erros, suas crises, suas dúvidas, seus dilemas. Homens que, como Abraão, nesse momento de tribulação, de crise, de fome, decide tomar um atalho, decide pegar um caminho mais fácil, decide buscar um jeito mais pragmático de viver a vida. Então, ao invés de eu me preocupar com o que Deus disse, eu não me preocupo com o que Deus falou, eu me preocupo com como é que eu resolvo o meu problema. E não é assim que muitas vezes eu e você também somos provados? Não é assim muitas vezes que nós somos provados? Assim como Abraão. Em um momento você tem uma vitória, você recebe uma bênção do Senhor, Deus te faz uma promessa, você tem uma experiência com Deus. No ato seguinte, Deus prova a sua fé.
Deus te coloca diante de uma provação, aonde você tem agora a decisão de confiar nas promessas do Senhor, de buscar a orientação de Deus, ou se deixar levar pelas circunstâncias, se deixar levar pela sua própria sabedoria, apoiando o seu próprio conhecimento, o seu próprio entendimento. O que eu penso dessa circunstância? Eu vou lá e tomo uma decisão. Bom, não precisa me responder, mas eu vou te fazer essa pergunta só como provocação, tá bom? Para você pensar aí. O que você faria diante de uma circunstância como essa? O que você faria? Sua família está vivendo um momento de crise, de fome. A situação apertou. Você tem uma opção: confiar nas promessas do Senhor, buscar em Deus uma orientação, ou seguir o seu próprio caminho, buscando um jeito mais fácil, talvez, ou pelo menos aos nossos próprios olhos mais fácil, pelo menos, né, de resolver os nossos problemas. E interessante é a Bíblia apresentar para nós, começar a contar a história do homem que é chamado pelo pai da fé, também trazendo esses momentos de contraste para nós. Em um momento ele é resoluto na sua fé, ele obedece ao chamado de Deus, no outro momento ele teme e vacila. Alguns homens como se fossem heróis, mas também como homens fracos, onde a Bíblia nos apresenta as suas derrotas, os seus fracassos, porque tudo isso faz parte da escola da fé. A escola da fé, em que eu e você, que aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos matriculados nessa escola. Amém ou não? Eu não senti firmeza na mente de vocês, não. Eu acho que você ficou na dúvida se você está matriculado nessa escola ou não. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Se você já declarou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora não tem mais jeito. Você está matriculado nessa escola. E à medida em que a gente passa pelas provas, é que a gente passa também para as próximas séries, para os próximos estágios dessa escola. É assim que a gente avança nessa escola. Então não há jeito de progredir na escola da fé de Deus sem ser provado. É muito comum uma pessoa chegar nova, recém-convertida na igreja, e ela dizer assim: pastor, eu achei que quando eu aceitasse Jesus, as coisas iam ficar mais fáceis. Eu achei que quando eu me batizasse, aí então... Eu sempre brinco com a minha turma, né, com a minha classe com isso. Eu vou batizar, depois que eu sair das águas, eu vou virar um super-herói, uma super-mulher com superpoderes, e as coisas vão se resolver todas na minha vida, e vai ficar tudo mais fácil. E você que já tem alguma caminhada de vida cristã sabe bem que não é assim, né? Não é assim. A gente passa por aquela etapa e aí percebe que as provas vão só dificultando. Se você passa de série na escola, é a mesma coisa, não é assim? A prova era mais difícil. A cada série que você passava, a prova era mais difícil. E na escola da fé, na vida cristã, também é assim. Cada etapa do caminho nós somos provados por Deus e nos importa sermos aprovados. Mas nessa escola da fé, muitas vezes nós somos reprovados também. Porque há momentos em que, assim como Abraão, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelo próprio entendimento, pela falta de busca da presença do Senhor, de qual seja o desejo dele para a nossa vida. E isso é muito importante a gente levar em consideração à luz desse texto. Abraão, que é conhecido como pai da fé, mas até isso também aconteceu com ele naquele dia. É importante pensarmos que o fato de Abraão ter se tornado o pai da fé não foi em um dia. Isso fica claro nesse texto para nós. Não foi em um dia. Mas dia a dia. Há uma diferença aqui. Não foi em um dia, mas dia a dia. Porque nessa escola de Deus, nessa escola da fé, nós avançamos na medida de um processo. De uma sucessão de atos onde Deus nos dá a oportunidade de corrigir o nosso caminho, de aprender e de avançar um pouco mais. Como diz aquela canção, aquele louvor muito antigo, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, quem lembra? De crescer um pouco mais. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada.
o Senhor me dá a chance de crescer. E assim Abraão também, é claro que ele irá se tornar o pai da fé, e essa história não desmerece nesse sentido. Não é demérito passar por provações e muitas vezes ser reprovado, até porque nós vamos ver como Deus então corrige o seu caminho no final desse sermão. Mas eu quero só mostrar para os irmãos que é nessa escola que nós também passamos por um processo. Eu e você estamos passando por um processo. E constantemente somos provados diante de Deus para poder crescer na fé. Quero fazer ainda algumas observações a respeito do texto. Eu fiz uma lista aqui porque tem muita coisa para não me perder, mas fique tranquilo, eu vou terminar no tempo. Bom, primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é que uma série de problemas vai acontecer a partir da decisão de Abraão. Uma série de problemas. Ele toma a decisão baseada no seu próprio entendimento, isso não lhe trará nenhum benefício, mas uma série de problemas. E todos esses problemas têm sempre um contraste. Que contraste é esse? Eu posso obedecer ao Senhor, eu posso confiar nas promessas que Deus acabou de confirmar, ou eu posso seguir meu próprio caminho, a minha própria direção, baseado no que eu acho que seja melhor para mim. Então, há sempre essa escolha a ser feita. E essa escolha é para nós também. Certo? Você pode obedecer a palavra que Deus trouxe a você, você pode confiar no Senhor e na sua palavra e buscar do Senhor uma direção para a sua vida, ou você pode, diante das circunstâncias, tomar a sua própria direção, baseado no seu próprio pensamento. No caso aqui de Abraão, isso fica claro que isso vai trazer uma série de problemas. Então, a primeira observação para nós fazermos aí, ainda nesse verso 10, é que ao invés de confiar em Deus, ele vai seguir o seu próprio caminho com base no seu próprio entendimento. Essa é a decisão registrada no verso 10. Viver ali por algum tempo, porque a fome era grande na terra. Aquele momento era momento de confiar na promessa, era momento de esperar em Deus, apesar das circunstâncias, apesar daquele momento de crise. Era momento de confiar pela fé de que Deus, de alguma maneira, cumpriria sua promessa. Não foi Deus que mandou Abraão para lá? Sim ou não? Sim. Então, Deus iria prover os recursos necessários para o sustento de Abraão. Assim como Deus chamou, assim como Deus havia se revelado a ele, assim como Deus havia se manifestado a ele e dito para ele que o protegeria, que o guardaria, que abençoaria a família dele, que engrandeceria o nome dele, ele deveria confiar nessa palavra, apesar das circunstâncias mostrarem o contrário. Veja, é justamente aí que nós somos provados. Quando eu e você nos deparamos com as circunstâncias à nossa volta e, nesse momento, nós entramos em crise diante do que Deus nos diz. É nesse momento que nós precisamos tomar a decisão de confiar na promessa, nas palavras do Senhor e não no nosso próprio entendimento, não se apoiar no nosso próprio entendimento. Segundo, ao invés de confiar no Senhor, ele começa a mentir e a combinar com a sua mulher para mentir com ele. Verso 11, 13, diz assim: quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Por quê? Se matarem o marido, ela fica desimpedida para casar novamente. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. Bom, Abraão era meia-irmã de Sarai. Tá certo? Os dois eram filhos de Terá, né? Só que com mulheres, esposas diferentes. Então, essa era uma meia-verdade, mas como não existe meia-verdade, era uma total mentira. E ele vai tomar essa decisão de mentir e vai incentivar, encorajar a sua esposa a mentir também, a tomar essa decisão de mentir. Então, ao invés de confiar na palavra de um Deus que sempre diz a verdade, que não pode mentir,
eu então agora busco um caminho, uma mentira para tentar compensar, né, para tentar de alguma forma me livrar dessas circunstâncias, de dificuldade, de crise. O ponto aqui que eu coloquei para nós como uma aplicação importante nesse momento é que é mais seguro para nós estarmos num momento de fome, mas na presença de Deus, do que no palácio em desobediência à palavra do Senhor. É mais seguro para você, é mais seguro para mim estarmos passando um momento de crise, mas na presença de Deus é mais seguro do que você estar num palácio, mas em desobediência ao que Deus mandou você fazer. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro, ao invés de confiar no Senhor, ele começa a temer. Porque quando nós confiamos no Senhor, a fé nos faz vencer o medo. A fé nos faz vencer as nossas limitações. A fé nos dá coragem para prosseguir diante das adversidades. Agora, quando nós decidimos não mais confiar no Senhor, mas se basear no nosso próprio entendimento, então o medo toma conta de nós. Porque o medo e a fé não podem habitar no mesmo lugar. Ou nós somos tomados pelo medo, pela incredulidade, pela incerteza, por esse temor que nos amedronta, que nos apavora diante da circunstância, ou nós optamos por confiar no Senhor e, com base na nossa fé, acreditar no que a gente ainda não está vendo, esperar por aquilo que ainda vai acontecer, porque Deus disse, Deus fará. Então ele tinha essa opção. Vou confiar no Senhor, no Deus que me trouxe até aqui, no Deus que me guiou por um caminho, no Deus que me fez uma promessa, no Deus que declarou uma palavra. Mas agora, como ele está indo por um caminho, que é pelo seu próprio entendimento, seu próprio raciocínio, agora ele teme. O medo começa a tomar conta. Quarto lugar, ao invés de confiar no Senhor, ele só pensa em si mesmo. Olha o que ele diz a partir do verso 13. Ele fala assim, dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem, me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó, e por causa dela ele tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu disse domingo passado? Aqui é uma grande comitiva de quase 1.000 pessoas. E Abraão era um homem de posse, um homem rico. E esse homem rico que lidera essa grande caravana, né, essa grande tribo, chega no Egito, o rei do Egito, o faraó, vê esse homem, esse líder, vê a irmã dele, é muito bonita, e diz assim, bom, vou dar um dote para ele, vou pagar o dote, e pagando o dote, vou tomar essa mulher como minha propriedade, para casar com ela. Então, de fato, de certa forma, né, a ideia, a estratégia de Abraão deu certo. A estratégia dele deu certo, a mentira dele deu certo. Agora, há um ponto aqui muito importante que eu já vou adiantar. Era para falar só disso só no final, mas eu vou adiantar uma parte aqui. Irmãos, às vezes dar certo é a pior coisa que pode acontecer para nós. Você se basear no seu entendimento, ao invés de se guiar pela palavra de Deus, ao invés de confiar nas promessas de Deus, confiar no princípio, não na circunstância, e aí toma uma decisão pragmática para resolver o problema. E aí você toma essa decisão aparentemente deu certo, mas é a pior coisa que aconteceu na sua vida. A gente vai ver isso aqui para Abraão, infelizmente. Quando a gente entrar no capítulo 13, tudo isso que era um benefício se transforma numa maldição para Abraão, se transforma num prejuízo para a sua vida, para a sua família. Pelo acúmulo desses bens, ele e Ló já não vão mais poder coexistir no mesmo espaço, ele vai ter que se distanciar da sua família. Um desses servos e servas que o texto diz aqui no verso 16 é Agar. E Agar vai trazer tristeza e divisão para Abraão lá no capítulo 16.
Por conta dessa experiência no Egito, Ló volta contaminado com aquele pensamento, com aquele entendimento, e quando eles tomam uma decisão, ele vai escolher justamente um lugar que materialmente parece ser mais vantajoso, porque ele está movido não mais pelaquela palavra, por ser conduzido junto do seu tio, né? Que tinha uma promessa de Deus ali, que Deus havia falado, mas com vistas ao ganho material. Ele vai ser contaminado por isso. Então só trouxe prejuízo, mas deu certo. Você pode dizer que de certa forma deu certo, mas só trouxe prejuízo para a sua vida. Agora, o ponto aqui que eu quero me referir, de que ele não confiou em Deus, mas só pensou em si mesmo, é que a sua decisão é o contraste do que a Bíblia fala sobre o papel do marido. E eu quero abrir esse parênteses aqui para falar aos maridos que estão aqui, né, e aqueles que vão ouvir essa mensagem. O nosso papel, segundo Efésios, capítulo 5, verso 25, 28, 29, é amar nossas esposas como Cristo amou sua igreja. E Cristo amou sua igreja a ponto de se sacrificar por ela, de se entregar por ela. Abraão aqui não está preocupado com isso. Como marido, na verdade, ele está preocupado que, de alguma forma, Sara lhe traga benefício. Então, ele está preocupado em ser beneficiado por essa situação. E não em realizar a vontade de Deus. Em não ser o marido correto para Sara, que a protegesse, que a preservasse e que cuidasse dela. Pelo contrário, falando dessa maneira, ele está induzindo Sara a que ela acabe se deitando com outro homem. Talvez até comprometendo assim a promessa de que na sua família viria o descendente, a descendência do Redentor de Israel. Então ele está colocando tudo à prova. Não só o seu casamento, mas todas as promessas que Deus havia feito à prova também. Percebe como essa é uma decisão egoísta? Uma decisão egoísta, uma decisão ruim para Abraão, por não confiar em Deus. Quinto, ao invés de confiar no Senhor, de que ele seria uma bênção para as nações, ele agora é um causador de problema e juízo sobre as nações. Olha só o que diz o verso 17. O Senhor, porém, feriu Faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus, irmãos, é tão zeloso pela sua palavra. Guarde isso, ó. Você não estava prestando atenção em nada no sermão inteiro, preste pelo menos atenção nisso, que isso é muito importante. Deus é tão zeloso pela sua palavra que, embora Abraão tenha tomado decisões erradas no texto inteiro, Deus ainda assim vai cumprir o que ele disse. Ué, mas Abraão não pecou, pastor? Então Deus deve punir ele. Mas Deus é misericordioso e zela pela sua palavra. Então Deus agora fará o que ele tem que fazer por misericórdia e pelo zelo que tem para o cumprimento da sua palavra. Então Deus vai preservar Sarai. Deus vai cuidar dela no palácio e Deus vai ferir Faraó. Agora, Abraão deveria ser uma bênção para as nações. Foi isso que disse o verso 3 do capítulo 12. Ele deveria ser uma bênção para as nações. Aqui ele está trazendo problemas, está trazendo prejuízo para as nações, pela sua desobediência. E Deus está zelando pela sua palavra, então Deus fere Faraó, Deus fere a sua corte, Deus começa a se manifestar e de alguma forma Faraó percebe isso, porque Faraó então no verso 18 vai confrontar Abraão. O ímpio vai repreender o crente. Olha que coisa vergonhosa, um ímpio repreendendo o crente por causa que o crente está na desobediência. E infelizmente isso acaba sendo comum do nosso meio. Quantas vezes vemos irmãos em Cristo, por causa da sua desobediência, sendo repreendidos lá fora no mundo por ímpios. Isso deveria ser uma vergonha para nós. Isso não deveria ser assim. E por isso é importante nós confiarmos nas promessas do Senhor. Confiarmos e nos atermos à sua palavra, não no nosso próprio entendimento. Não no que eu acho, mas o que Deus diz. Note que aqui o que está acontecendo é muito parecido para nós com o que acontece com Jonas. Jonas toma a decisão de desobedecer, vai pegar um barco em Jope, para Tarsis, e o que acontece
com os tripulantes do barco? Começa a enfrentar uma terrível tempestade. E o culpado é o quê? É o homem de Deus. Por quê que o homem de Deus é o culpado? Porque ele está fazendo o quê? Desobedecendo. Olha o que o texto disse para nós. O Senhor, porém, feriu o Faraó e o seu palácio com grandes pragas. Quem é o desobediente aqui? O homem de Deus, o servo de Deus, que deveria estar obedecendo a palavra de Deus, mas porque ele não está, ele está trazendo prejuízo àqueles que estão à sua volta. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos vigiar nisso. Porque, por vezes, a minha desobediência, a tua desobediência pode trazer prejuízo às nossas famílias, às pessoas que amamos, àqueles que nos cercam, por causa da tua desobediência. Então, obedeça ao Senhor. Não seguir pelo seu próprio entendimento, mas tema ao Senhor. Confie nas suas palavras, nas suas promessas. Sexto, quando desobedecemos ao Senhor, tudo o que nos resta é o arrependimento e voltarmos para o lugar da onde nos perdemos. Olha o que acontece. O próprio Faraó, então, no verso 18, repreende Abraão. Chama Abraão e diz: o que você me fez? Por que não disse que essa mulher era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Note, é só o Faraó dizendo até agora. E ele continua: por isso tomei-a para ser minha mulher. Ele está se justificando. O que ele fez? Ou seja, eu tomei uma decisão errada, porque você me induziu nessa decisão errada por causa da tua mentira. A tua mentira me induziu num caminho errado. Eu errei, mas o culpado também é você. Aí, no final do 19, ele fala: agora, aí está a tua mulher. Pode tomá-la e partir. O ímpio, o não crente, agora vai ser usado por Deus para corrigir a rota do homem de Deus. O homem de Deus havia tomado uma rota errada e descido para o Egito. Agora, o ímpio lá no Egito vai corrigir a rota. E diz assim: então o Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais mandaram embora, junto com sua mulher e com tudo que possuía. Verso 1 do capítulo 13 vai dizer que Abraão então subiu do Egito para o Negueb, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Ou seja, ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele desceu para o Egito. Ele desceu pelo Egito naquele caminho do Negueb, vai voltar para a terra de Canaã pelo caminho do Negueb. E o que houve? Deus corrigiu a rota. Deus aqui se manifesta de duas maneiras. Primeiro, ele usa Faraó, usa o ímpio para corrigir a rota do homem de Deus. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra para cumprir. Então Deus irá cumprir sua palavra, na minha e na sua vida. Ainda que eu e você, por vezes, tomamos decisões erradas, Deus zela pela sua palavra e cumprirá o que Ele tem, os seus propósitos, os seus projetos na minha vida. Agora, não se engane, se você acha por um instante que Abraão se deu bem, porque afinal de contas ele voltou ainda com mais servos, mais servas, mais gado, mais animal, não se engane, tudo que ele ganhou no Egito vai trazer prejuízo. Ele não se deu bem, tá certo? Ele não se deu bem, ele se deu mal aqui. Ele perdeu tempo, isso vai trazer dor, isso vai trazer sofrimento, mas muitas vezes a gente erra hoje e a semente vem lá na frente. A gente planta e acaba colhendo isso lá na frente. Mas agora eu queria terminar com uma consideração final sobre esse texto em dois sentidos aqui, que eu acho que são muito importantes. Essa palavra foi escrita por Moisés para o povo de Israel. E o povo de Israel, quando recebe essa palavra, eles também têm uma promessa. A promessa é: Deus não fará possuir a terra de Canaã, e é uma terra que emana leite e mel. É uma terra de fartura de alimento. Só que quando o povo de Israel ouve isso, o povo de Israel também entende que aquela terra é uma terra boa, é uma terra de fartura, mas que a natureza é cíclica e aquela terra passa por momentos de privação, passa por momentos de escassez de alimento. E assim como Abraão foi provado naquele momento de fome, Israel também poderia ser provado depois da vitória. Depois que eles entrassem em Canaã, eles também poderiam ser provados. Mesmo recebendo a bênção de Deus, seriam provados lá. E eles precisavam confiar na promessa e não sair da terra que Deus havia dado, porque aquela terra era a terra da promessa. Era ali que eles deviam estar. E não sair
Eles poderiam fazer isso. Imagine por um instante, entraram em Canaã, tomaram posse da terra, veio um período de seca, o que eles decidem? Vamos embora, vamos voltar ao Egito. Então essa história de alguma forma já corrigia a rota para Israel. Não saiam do lugar da promessa. Eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui ao longo desse sermão. É mais seguro eu e você estarmos na presença de Deus, mesmo no momento de crise, do que num palácio em desobediência ao Senhor. É mais seguro. É mais seguro. Agora, um outro momento para a gente pensar é que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E a misericórdia do Senhor se baseia em nós não recebermos o que deveríamos receber. Enquanto a graça de Deus é recebermos o favor que nós não merecemos, a misericórdia se baseia em nós não recebermos o que deveríamos receber. E Abraão aqui, nesse momento, Deus poderia muito bem aqui condená-lo pela sua mentira e, vou matar você, vou matar Sarai, vou começar de novo, vou escolher um outro casal. Mas Deus aqui é tão misericordioso que ele dá a oportunidade de Abraão voltar ao caminho de onde ele não deveria ter saído. Deus se manifesta de maneira tão graciosa que ele preserva ali a honra de Sarai a despeito da mentira de Abraão. Deus é tão misericordioso que ele preserva a honra dela mesmo com a mentira do marido. Bom, talvez você está aqui hoje e está se sentindo tentado a tomar alguma decisão, tomar um atalho, por causa de um momento de provação, de crise que você está passando. E à luz dessa palavra eu quero te dizer, não tome esse caminho. Confie nas promessas do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Busque a Deus uma direção. Persevere no lugar que você está e de alguma maneira Deus há de se manifestar para cumprir a sua promessa. Deus é fiel na sua palavra. Confie no Senhor. Não tome atalhos. Mas pode ser que você também já tenha tomado. Pode ser que você me ouviu essa palavra, leu essa história e ficou pensando, bom, eu também já agi assim como Abraão agiu. E tomei um caminho para o qual eu não devia ter ido. Eu não devia ter feito. E agora, pastor, eu estou pagando o preço dessa decisão errada que eu tomei. Irmãos, eu queria, à luz dessa palavra, te dizer que Deus é misericordioso para que Ele possa te trazer de volta. Se você desobedeceu a Deus e você entende nesse momento da sua vida que Deus está te disciplinando, agora é o momento de você voltar ao lugar onde você se perdeu. Assim como Deus corrigiu a rota de Abraão, talvez hoje essa palavra, esse seja o tempo de você corrigir a rota da sua vida, de buscar ao Senhor em contrição, em arrependimento, em colocar as coisas em ordem diante do Senhor, de compreender que a vida cristã é uma vida de recomeços. A gente não acerta sempre. A gente muitas vezes erra. A gente tropeça. Mas a vida cristã é uma vida de recomeço. Deus é misericordioso para nos dar uma oportunidade de recomeçar. Então, se você está aqui nessa noite e à luz dessa palavra entende que o que está acontecendo na sua vida é fruto de uma decisão errada, é fruto de não ter confiado na promessa, é fruto de não ter se agarrado à palavra, é fruto de não ter buscado uma direção do alto, é fruto talvez de ter se deixado levar por uma visão pragmatista das coisas, por uma visão mundana, carnal, materialista, de tentar resolver seus problemas dando um jeitinho, buscando uma maneira mais fácil, talvez um atalho para resolver o problema que você tinha, e nesse caminho você se perdeu. Hoje é o momento de você voltar ao Senhor, de você voltar à presença do Senhor, de você dizer, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu não devia ter feito, Senhor, eu reconheço meu mau caminho, a minha má decisão, Pai, em nome de Jesus, eu quero voltar, eu quero recomeçar de onde eu parei, eu quero que o Senhor cumpra as promessas que o Senhor tem na minha vida, eu quero que o Senhor cumpra as palavras que o Senhor um dia me disse, como era bom viver na Tua presença, Senhor, eu quero voltar, eu não quero mais viver uma vida cheia de mentiras, cheia de medo, prejudicando as pessoas à minha volta, eu quero viver uma vida na Tua presença. E eu preciso te dizer que Deus é misericordioso para te dar isso. Deus é misericordioso. Vamos orar. Pai, diante dessa Tua palavra, Senhor, eu quero
te pedi pela vida dos meus irmãos. Pai, hoje eu não pedi a ninguém aqui que se manifestasse, Senhor, porque diante de momentos assim, a verdade é que nós ficamos envergonhados. E não é o meu desejo, eu sei que não é desejo do Senhor envergonhar ninguém. E eu peço, Pai, que no nome de Jesus, as palavras que não foram ditas, mas as palavras que vão no coração nesse momento possam ser ouvidas pelo Senhor. E o Senhor, que é rico em bondade, que é rico em graça, que é rico em misericórdia, possa manifestar essa tua riqueza nessa noite aqui aos corações, Senhor, que se arrependem do seu caminho, que se arrependem, ó Deus, das más decisões, que diante do Senhor desejam buscar e voltar à tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Deus, alianças possam ser refeitas, que um compromisso com o Senhor possa ser refeito, que o caminho mal possa ser corrigido, que as coisas possam voltar à ordem, porque o Senhor zela pela sua palavra. Ó Pai querido, que seja um momento de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ó Deus querido, se há alguém dentre nós que nesse momento, por uma crise, por um problema familiar, por um dilema, se vê tentado a tomar um caminho mais fácil, longe daquilo que o Senhor deseja, que no nome de Jesus, todo esse desejo, toda essa vontade seja repreendida em nome de Jesus, e que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos dê a força para ir além das nossas limitações e não escolher um caminho mais fácil, mas escolher o caminho de obedecer e prosseguir em obedecer ao Senhor. É o que nós oramos nesse momento, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.